microfone só vai ser isso mesmo? O microfone só vai ser isso mesmo? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pedimos, irmãos, para ficar em pé, para nós iniciarmos com oração ao nosso Deus. Soberano Pai e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela tua bondade. Ser conosco, abençoa cada um dos que estão presentes, aqueles que hão de vir. Manifeste a tua glória, revela-te para cada um de nós. Ajude, meu Deus, os professores, alunos, todos que estão presentes. Ó Deus amado, ajude o nosso pastor e a sua esposa, cada um dos nossos irmãos, dando-nos vitória, cobrindo com teu sangue, guardando na tua proteção. Sei com cada um de nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós queremos convidar o nosso pastor para louvar a Deus com um dos hinos. Os hinos sugeridos eles estão na lição, os hinos sugeridos. Glória a Deus. Não tem cadê o... Fala em palma. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos entoar o hino de número 410. Não sei se é conhecido, mas acredito que sim. Jesus é meu Rei glorioso, é grato cantar e louvor. Conhecido? Jesus é meu Rei glorioso. Os irmãos sustentam aí que meu óculos está uma beleza, viu? Se eu passar aqui, vocês seguram aí. Não achei o óculos de jeito nenhum. Jesus é meu Rei glorioso, é grato cantar-lhe louvor, é Rei, mas se torna ditoso, enchendo-me do seu amor, deixando seu trono de glória, me veio livrar desta escória. Já sou muito feliz, com Deus. Jesus é meu Rei muito amado, nas lutas e na dor sempre está, paciente e humilde ao meu lado, ajuda e socorro me dá. Por isso constante o sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito feliz,
já sou muito feliz com Deus. Jesus, que pudera eu dar-te por tanto amor para mim, bastante é servir-te e amar-te, em tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti se prostra remida. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. (416) Anjos aos milhares no céu verão, é conhecido também. Sim ou não? Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar, quentes coroado também serão, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Os remidos lá onde se encontrar, quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Todos vencedores hão de estar, quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. O Cordeiro morto que vivo está, quando o povo salvo entrar, para sempre em glória dominará, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Amém.
Graças a Deus. Nós estamos com a lição de número 8. Lição de número 8. O título da lição é O Ministério de Evangelista. O título da lição, Ministério de Evangelista. O texto áureo nos diz: mas tu se sóbrio em todo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de número 5. A verdade prática nos diz: o evangelista proclama o plano do evangelho de Cristo, com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não tem revista, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ficaremos em pé para nós procedermos com a leitura, em nome de Jesus. Versículo 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está muda o cordeiro diante do que tosqueia, assim não abriu a sua boca. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Todos, o capítulo 4, versículo 11 de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Oremos com o nosso patriarca, irmão Chiquinho. Jesus Cristo, Filho nosso, seja conosco e abençoa nossas vidas em tudo, conforme e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com essa lição e ela tem os objetivos geral. O objetivo geral, e temos os objetivos específicos, que são, esses objetivos são aqui. Primeiro, mostrar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Terceiro, indicar
o papel do evangelista no Novo Testamento. Amém? Graças a Deus, nosso irmão superintendente, irmão José Gonçalves, está aqui conosco, e nós gostaríamos de passar o trabalho para ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Também saúdo da escola com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estamos com mais uma lição, né, dessa revista, a lição número 8, a qual estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. Glória a Jesus. Já foi iniciada aqui pelo nosso presbítero e segundo superintendente, o irmão Beroaldo. Glória a Deus. Aqui vamos dar continuidade na introdução dessa revista, né, dessa lição, glória a Deus, que estamos estudando nessa semana, que é o ministério de evangelista, glória a Deus. Quando nós falamos de evangelismo, de evangelista, a palavra por si só, ela já nos dá uma luz, né, do que vem ser, né, da importância desse ministério, né, o ministério de evangelizar, de pregar a palavra, né, de levar as boas novas, glória a Deus, né, e nós vamos ter aqui muitos exemplos, né, como nós vemos aqui no envio, né, como falar aqui do envio de Jesus, quando Jesus envia, né, as pessoas, né, os discípulos, né, a evangelizar, glória a Deus. E nós vamos ver que apesar, vamos dizer, como diz aqui, que é um ministério, né? É um ministério, é um dom, glória a Deus, de evangelizar, né? De evangelizar, vamos dizer, mas assim, que é uma tarefa de toda a igreja, né? Porque nós não podemos ver, olhar e dizer assim, não, é porque para pegar a palavra tem que ser consagrado evangelista. Não é dessa forma que devemos pensar. Né? Glória a Jesus. O evangelista, como dizer, quando a pessoa é consagrada, ele é separado para uma obra, aquela obra específica, para tipo uma liderança, uma pessoa que vai, mas não tira da igreja em si, vamos dizer, a sua obrigação, né? A sua parte também que deve fazer, né, que é de evangelizar, porque todos nós fomos chamados para isso. Né, fomos chamados para propagar o evangelho. Glória a Jesus. Então, nós vamos ver aqui e entendemos que mais sobre esse ministério, né, sobre esse ministério, né, de evangelista. Glória a Deus. A introdução diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar com ousadia. Glória a Jesus. Quando nós vamos ver a ordenança de Jesus, quando nós vemos a ordenança de Jesus, quando ele falou ali, ele falou diretamente ali com os discípulos, naquele momento. Se a gente for ver lá em Mateus, no capítulo 28, e tem referência também em Marcos, mas assim, em outros evangelhos, quando ele fala ali do ide, mas não vamos dizer que foi especificamente para eles, porque ele disse ide e fazer discípulos. Né? Quando ele disse ide e fazer discípulos, ele estava dizendo assim, crie uma comissão, uma grande comissão. Né? Então falando aqui da grande comissão, né, que não é formada só pelos 12, não era formada só pelos 70, como diz aqui, mas é formada pela igreja de Cristo na terra, glória a Jesus. E a igreja ela vai crescendo e a grande comissão vai crescendo junto, glória a Deus. Então, essa revista ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é Jesus envia os 70. Né?
Aí está aqui em Lucas capítulo 10, versículo do 1 ao 20, a referência. Nesse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos, e vamos ver aqui o primeiro subtópico, que são poucos os que anunciam, né? Então, quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos, né? São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos em sua mensagem, né? Em uma mensagem própria, né? Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente do reino, né, de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo, né? Jamais de si mesmo. Então, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Glória a Jesus. Então, assim, a responsabilidade de propagar e de pregar o Evangelho, né, de falar de Jesus, de falar da salvação de Jesus, falar do autor e consumidor da nossa fé, glória a Jesus, de falar daquele que tem poder, né, para salvar, para curar, né, como a gente vê aqui que os discípulos eles curaram, mas eles fizeram prodígio e maravilha, mas em nome de Jesus, como a gente vê, porque Ele é quem cura, Ele é quem tem o poder, não é nós, né, não é nenhum de nós. Então, assim, saber que enviados e chamados para pregar a Jesus, para falar de Jesus, né? Glória a Jesus. Então, assim, não se autopromover, porque a gente vê hoje que tem muito disso, autopromoção, muitas pessoas que acham que porque Jesus só usa ele, né? Às vezes muitas pessoas podem pensar dessa forma, mas sabemos que o poder está na mão dele, né? Nós está na mão de Jesus, ele que tem o poder para fazer tudo. Glória a Deus. E nós temos que pregar, né, esse evangelho que é o próprio Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aí o segundo subtópico aqui é enviados para o meio de lobos. Glória a Deus. Nós sabemos que nem em todo lugar não é fácil a tarefa de pregar o evangelho. A gente já acha meio difícil. Aqui que tem uma liberdade, né, no nosso país nós temos uma liberdade e a gente ainda acha difícil, não acha difícil, a gente às vezes, né, acha uma dificuldade de chegar perto da pessoa que, né, até pessoas que a pessoa conhece, que a gente conhece, às vezes a gente não sabe como é que vai ser a recepção, né, daquela pessoa, e a pessoa às vezes fica meio receosa. Agora imagina só em outros lugares, né, em lugares onde é proibido, onde tem o sistema proíbe, né, onde se prega escondido, onde tem que ter cautela para não ser pego, né, então assim, nós sabemos que tem as dificuldades, mas nós ainda temos essa liberdade. Mas muitos estão passando por dificuldade para proclamar a palavra de Deus, né? Como podemos citar aí, missionários que estão em lugares mais difíceis, né? Fora do seu lugar, lugar que não fala a sua língua, que não tem o seu idioma, né? Enfrentando todas as dificuldades e ainda sofrendo certas repressões, né? Sendo correndo risco, né, de ser preso, muitas vezes, ou ser julgado simplesmente por pregar a palavra, porque tem muito disso, né? Então, vamos ver aqui o segundo, né? Enviados para o meio de lobos, né? Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos, né? Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pregaram com a vida, né, pagaram com a vida por professar a fé em Jesus, né, em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em qualquer outra época na história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentaram ainda mais perseguições, sobretudo em países dominados por regiões anticristãs e fundamentalistas.
eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos, né? Como nós estávamos falando aqui. Tem muitos lugares que a pregação do evangelho, ou assim, quando não é, vamos dizer, proibida mesmo, mas tem muitas restrições. Tem muitas restrições. E sabemos que das dificuldades, e muitas pessoas já morreram por isso, né? Por conta disso, por causa disso. Mas nem por isso deixaram de pregar o evangelho, de fazer a obra. Né? Glória a Deus, porque é necessária, ela é necessária. Glória a Jesus, os tempos estão no fim, estamos no fim dos tempos. Né? Nós não sabemos o dia da volta de Jesus, mas pelos sinais que ele nos mostra, que está se mostrando, acreditamos que está muito próximo. Então, essa obra, ela tem pressa de ser feita, ela tem pressa, glória a Deus. E ela é feita pela igreja, glória a Jesus. Então, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra, né? O terceiro subtópico desse primeiro. Então, os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Glória a Deus, né? Então, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver os milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho, do poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Então, primeiramente, a alegria primeiro, como disse o próprio Jesus, né, alegrai-vos por ter primeiro o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. E assim, irmão, como Jesus, ele sempre pregou o amor, nós não podemos sermos egoístas ao ponto de, vamos dizer, pensar só em nós. Né? O cristão, o crente, ele tem que ter o desejo de ver outras pessoas sendo alcançadas. Glória a Deus, porque esse é o objetivo, isso aí é o amor que Jesus pregou. Né? Amor pelo próximo, pelas almas, porque nós não vivemos só para aqui. Né? Não podemos viver somente pensando daqui. Né? Nós sabemos que aqui é passageiro, a gente vê que quantas pessoas já passaram, que a gente conheceu, que não estão mais aqui. A gente está aqui, a gente não sabe se a gente sai daqui e chega em casa. Né? Mas a palavra de Deus diz que a vida eterna, ela, como diz, é eterna, ela dura para sempre. Então nós batalhamos e buscamos para nós mesmos e para as pessoas, né, que estão ao nosso redor, que estão longe, né, para ser alcançados por esse reino, né, por essa palavra, para chegarmos a alcançar esta morada que é eterna. Glória a Deus, que é a vida eterna. Né, porque esse reino aqui, ele tem fim. Aqui onde nós estamos, tudo isso aqui vai ter fim, tem um fim. Mas a eternidade, como diz, ela é para sempre. Glória a Jesus. Então, assim, e só vamos alcançar essas pessoas através do evangelismo, através da obra de evangelização. Glória a Jesus. E como nós vemos aqui, e logo nós vemos aqui que, como eu estava falando no início, que a questão da evangelização não vai ficar restrita a um pequeno grupo de pessoas. Vamos dizer, só pessoas que foram consagradas, consagrado evangelista, ele que tem. Não, é a igreja. Né? Porque o próprio Jesus, quando ele falou para os discípulos, os apóstolos, ele disse: ide fazer discípulos. Por quê? Como ele estava falando da grande comissão. Né? Quanto mais pessoas pregando a palavra, quanto mais pessoas dispostas a pregar a palavra, né, mais pessoas são alcançadas. Glória a Deus, louvado e engrandecido. Então, por isso que temos que ter esse compromisso. Glória a Jesus. Então, no segundo tópico aqui, vem falando justamente da grande comissão, né, que está lá em Mateus 28, 19, 20, né, e também Marcos 16, 15 ao 20 também. Glória a Jesus. E eu quero, nessa oportunidade, voltar aqui para o nosso segundo superintendente, o presbítero Beroaldo, e ele vai comentar esse segundo tópico. Glória a Jesus.
Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com os irmãos para nós juntos aprendermos mais uma parte dessa lição. Nessa oportunidade, irmãos, eu quero pedir permissão ao nosso superintendente e ao nosso irmão Zé Gonçalves para apresentar o nosso pastor José Fernandes. Eu queria que ele ficasse em pé, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Maria. Glória a Jesus. Que eles estão aqui a primeira vez na escola bíblica, não é? Pela primeira vez. Vamos dizer para o nosso pastor e a sua esposa: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos prontos para aprender com o nosso pastor e com a sua esposa, não é, irmãos? Amém? Então, nesse aspecto que eu quero agradecer ao nosso superintendente, que nos otorgou essa oportunidade para nós juntos aprendermos a lição. Eu tirei a máscara, eu quero pedir permissão aos irmãos, porque eu tirei a máscara por causa que o microfone só está transmitindo, viu? Aí fica mais fácil para os irmãos escutarem aí, não é? Então, veja uma coisa, irmãos, eu quero, junto com os irmãos, aprender a palavra, eu sei que ela vai lá na frente, vai no terceiro subtópico, no terceiro tópico, ela vai mostrar o significado, mas eu queria me mostrar para os irmãos aqui essa parte. A palavra evangelista, ela é um adjetivo. Para nós, no português, ela é um adjetivo. Isso aí as pessoas enganam, a gente às vezes as pessoas acham que não vale a pena dizer esse lado, mas vale porque tem pessoas que têm um argumento e conseguem enganar. E ver no sentido da palavra, as pessoas começam. Eu digo isso porque eu encontrei um irmão, que um dia ele chegou para mim e disse: irmão Berualdo, o cabo me aprovou na Bíblia que tem pastora. Para os irmãos verem, provou para mim. Eu disse: pronto, irmão. Agora eu quero perguntar para o irmão, quem foi que ele mostrou? Ele disse: ele mostrou que era a Raquel e mostrou também a esposa de Moisés. Eu digo: verdade, irmão. Elas eram pastoras, mas era de ovelha, literalmente. Ele disse: mas rapaz, o cabo me enganou. Entendeu, irmão? Então vale a pena aí ver a pessoa mostrar o sentido da palavra. Quando os irmãos vamos para o português, para a língua portuguesa, a gente vamos encontrar que a palavra evangelista, ela é um sobrecomum de dois gêneros. Tanto ela vale para o masculino como para o feminino. Você pode dizer o evangelista e a evangelista. Só que quando a gente parte para ministério, que está falando dos dons ministeriais, aí não tem consagração de evangelista. Ela pode fazer a obra, como o nosso superintendente estava falando, junto com a igreja e por todo mundo, pegar o evangelho, pode. Agora, consagração, não tem na Bíblia o dom de evangelista para a feminina. Feminino não tem, porque é um dom que leva à consagração. Vale a pena a gente dizer isso, não é verdade, irmãos? Não é? Então, outra coisa, irmão. Quem mandou, irmão, pregar o evangelho foi quem primeiro pregou. E eu queria que os irmãos olhassem uma referência que está aí em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Quem puder encontrar e ler. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Quem encontrou, por gentileza? Quem foi que pregou primeiro o evangelho? Quem foi? Está aí. O primeiro evangelista foi Deus. Está aí na Bíblia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho. Então ele é um evangelista, anunciador do evangelho. Então a Bíblia manda a gente pegar o
Evangelho. Não é falar da vida de A, da vida de B, é o Evangelho. Não é? E outros versículos, irmão, que mostram também o próprio Jesus em Lucas, no capítulo 20, versículo 1. Veja aí o que diz, irmão. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Diz o quê? 20 primeiro. Olha aí. Jesus estava anunciando o Evangelho. Então, não tem motivo para... Foi outra coisa, irmão. Os 4 evangelhos também, os que escreveram, são considerados evangelistas. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. Por quê? É de forma escrita, que até hoje eles pregaram para nós de forma escritas. Os irmãos estão entendendo, então? Os irmãos, mas como o Evangelho fala no Novo Testamento, mas essa palavra também tem sentido no Antigo Testamento. Tem muitas referências para a gente mostrar, porque a palavra ele vai dizer, eu vou deixar aqui, não vou dizer o significado, mas os irmãos já olhando, os irmãos já vão entender o que significa um evangelista. Olha aí, só essa referência, irmãos, está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, capítulo 40, versículo 9. Tem muitas referências, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Diz o quê? Capítulo 40, versículo... Olha aí. Está vendo, irmão? O anunciador de boas novas é esse daí. Está aí. A gente tem muita referência para a gente, mas vamos, porque senão não fica tempo para nós aprendermos com os nossos professores que hão de vir. Veja, irmão, aqui vamos entrar, eu vou para o primeiro subtópico, do segundo tópico, tem 3 subtópicos. Diz assim o primeiro tópico: o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos, após sua ressurreição, foi: ide, ensinai algumas nações, todas as nações, fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero perguntar para os irmãos, porque tem muitas seitas por aí também, a gente tem que ter cuidado, que elas dizem assim, mas aqui não é, aqui é título, mas o título Pai está se referindo a quem? A quem? A Deus. O título Filho está se referindo a quem? A Jesus. Aí eles dizem, mas está na Bíblia. Então as pessoas aí querem transtornar as mentes e enganar as pessoas. É bom a gente trazer isso à mente dos irmãos. Eu sei que os irmãos sabem, mas a gente refresca a mente. Ensinando-as a guardar apenas algumas coisas. Ensinando a guardar todas as coisas, irmão. Não é só uma parte, não. Isso aqui eu quero, isso aqui não quero. Não. É todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse. Que eu vos tenho mandado. Essa ordem é chamada comumente de grande comissão. É o apelo de Jesus dado aos discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi esse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. Paulo disse assim:
Porque, Paulo dizendo, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Aí ele diz, ai de mim, se anunciar o quê? O evangelho. Veja, irmão, é o evangelho. Quem faz a diferença na vida do ser humano é o evangelho. Não é falar da religião de eu dou mais uma vez a dizer, é o evangelho, porque às vezes as pessoas começam a puxa e você às vezes entra. Quando eu me converti, novo convertido, os irmãos sabem, a gente não, eu teimava mais do que pregava. O cabo dizia que pastor era ladrão, eu dizia que era ladrão, aí saía discutindo. Aí o cabo dizia que a gente não prestava, eu dizia que quem não prestava era eles. Aí acabava, saía o quê? Não era evangelho. Aí eu digo, rapaz, não é assim não. Aí os cabos começaram a dizer que eu não prestava tal. Eu digo, mas Jesus é bom. Aí o cabo dizia, Jesus é bom. Aí já mudava. A pessoa diz, eu tenho uma religião. Eu digo, tem uma religião, mas tem Jesus? A pessoa verdade. Aí muda a coisa, não é porque as pessoas querem arrastar. Isso é o que o diabo quer, arrastar a gente para uma discussão e não para pregar o evangelho. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente se torna um evangelista, mas não no sentido do dom que está falando aqui. Aqui é um dom, não é? Vamos lá. Paulo diz, sai de mim, é uma obrigação. Nós evangelizarmos é uma Quem disse aqui foi não, a Assembleia de Deus não, nem a igreja, a Assembleia de Deus que tem, não, é a Bíblia que está dizendo, pois me é imposta esta, e ai de mim. Deus vai requerer, sabe de quem? De quem está lá fora? Ele disse, ide. Não, irmão, mas é só o pastor, é só a esposa do pastor, é só os presbíteros, é só os evangelistas, é só... Não, irmão, é cada um de nós. Vamos lá. Segundo subtópico. Diz assim, o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for, será salvo. Mas quem não crê, só tem dois grupos, irmão. E só tem dois pais, espiritualmente falando, só tem dois pais. Um é Deus e o outro é... Ou o cabo é filho de Deus ou é filho. Não tem dois termos. Ou céu ou inferno. Não adianta. Vamos lá. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Veja, as pessoas podem dizer, eu não vou para a igreja porque eu sou pobre. Outros podem dizer, eu não vou porque eu tenho, não é? Não tem desculpa. Quando Deus evangelizou Abraão, ele era um homem rico, não era? Mas ele obedeceu. Paulo tinha um grande conhecimento da época, das faculdades, mas correu os pés de Jesus. Foi. Então, não tem desculpa. Outra coisa, irmão, eu não vou porque eu sou mulher. Não tem, a Bíblia diz macho ou fêmea, judeu ou grego. Grego aqui é a palavra gentil, que é todo o povo fora da nação de Israel. A gente às vezes quer dizer, não, grego é porque é lá da Grécia. Não, grego aqui é porque é gentil, todas as nações fora de Israel. Então, status. Irmão, fulano de tal, eu já vi pessoas dizer para mim assim, dizer, Beraldo, eu só prego para aquelas pessoas ricas, porque as pessoas ricas são educadas, são... Então está a referência aí. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram. Então todos precisam ouvir o evangelho. Quem pecou precisa do evangelho para alcançar o perdão dos seus pecados e aceitar a Cristo para ir morar no céu.
E nós somos responsáveis por isso aí, para evangelizar as pessoas. Somos nós. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não crendo no Evangelho. Não é por fulano ser bom. Às vezes as pessoas pensam, eu vi um irmão, uma vez ele disse, irmão, meu tio, todo mês ele pega parte do salário dele, compra cestas básicas. Era coração, uma pessoa daquela, um irmão da nossa igreja, dizia. Quando ele morreu, eu digo, irmão, não é pelas obras não. Mas ele é uma boa pessoa. Eu digo, isso aí é obrigação de cada pessoa. Tem pessoas que é bom, assim, faz tudo. Mas não adianta, irmão. A Bíblia diz que não é pelas obras. Para que ninguém... Então, aqui está. Precisam todos que são carentes da graça de Deus. Vou para o terceiro subtópico para que nós possamos ver. Sim, irmão, relatando aqui essa parte, os irmãos veem que até como o mundo é dividido, a gente vê isso até quando Jesus estava sendo morto, lá na cruz do Calvário. Tinha um que creu, teve um que creu e teve outro que não, até quando Jesus estava lá na cruz. E Jesus disse para um daqueles malfeitores que reconheceu, um acreditou, confessou seus pecados, e ele é tanto que ele disse, lembra de mim quando entrares, e Jesus disse, ainda hoje. Deu certeza aquele homem, deu ou não deu, irmão? Deu certeza. Ainda hoje estará. E o outro não creu, irmão, então, não é? Vamos lá, o terceiro subtópico diz assim, a grande comissão hoje, a tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Ainda não acabou, irmãos. Apenas 33% da população mundial, composta de cristãos das várias confissões de fé. Isso daqui não só é crente não, viu, irmão? A gente pensa que esses 33% aqui, mundialmente falando, é tudo crente. É não, irmão. Eles colocam Espírito, eles colocam vários católicos romanos, porque tem país, irmão, que se você falar Jesus, eles dizem que pensa que é uma pessoa comum. Eles não sabem que é o nosso Salvador. Tem muitos irmãos enganados dentro das nossas igrejas que dizem, não, irmão Beraldo, todo mundo hoje já ouviu o Evangelho. Eu digo, tem lugar que se você falar o nome de Jesus, eles pegam pelo sua beca, lhe matam. E tem outros que, quando você falar Jesus, eles vão perguntar, é teu pai, é teu irmão, é o que teu? Tem muita gente enganada no nosso meio, irmão. Muitos países que não sabem nem ouvir, tribos que nunca ouviram falar do nosso mestre amado. E nós somos responsáveis de, quando dobrar os nossos joelhos, Jesus, ajuda os tradutores, ajuda os intérpretes a traduzir a Bíblia para aquelas línguas, para aqueles... É nós que somos responsáveis, porque se não fosse traduzida a Bíblia para o português, imagine aí, quem de nós conhece o hebraico ou o grego? Quem de nós? Mas houve alguém, por nome João Ferreira de Almeida, não foi, irmão? Que deu início. Os irmãos entendem isso? Isso é também, irmão. Isso é também, vale a pena. Nós vale a pena a gente lembrar, dobrar os nossos joelhos e fazer isso. Jesus, já que eu não conheço, ajuda alguém que conhece, traduzir, interpretar. Não é para alguém que precisa, irmão, que precisa. Isso também faz parte. Veja. Olha, irmão. Há regiões em que o número de cristãos está o quê? Diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Imagine aí, irmão, nós estamos orando para abrir portas, para Jesus salvar.
E países que já receberam o evangelho, hoje, com as portas fechadas. E olha aqui mais. Em Portugal, quase 300 igrejas também se fecharam. Na Holanda e Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Os irmãos entendem o que é isso? Pós-cristãos já foram e hoje não são mais. Dá uma dor na alma, não dá, irmão, ou não? Imagine aí você ver uma pessoa desviada do evangelho, que pregava, que vivia, que falava em línguas, que andava. Agora imagine aí você ver um país que Jesus Cristo, que foram missionários, enviaram missionários e hoje estão fechados. Hoje são pós-cristãos. Outra coisa aqui, vamos lá. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados, olha, em quê? Os irmãos sabem quem é que vive nas mesquitas? Quem é? Hã? Quem é que vive nas mesquitas? Quem é que faz as mesquitas? Os muçulmanos, os islâmicos, povos islâmicos. Já pensou? Deixou de adorar Cristo, a Deus, para adorar Maomé. Aí olha, restaurantes, biblioteca e o quê? Casa de show. E nós somos o quê, irmãos? Responsáveis por essas coisas nos dias de hoje. A gente, às vezes, tem pessoas que, às vezes, não querem nem fazer missões. Mas eu quero que os irmãos leiam. Se a gente podia mostrar muitos versículos. Mas eu queria só que os irmãos lessem isso aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Ele mostrou alguns dos evangelistas nos dias de hoje. Ele mostrou, enquanto os irmãos acham, John Wesley, Charles Finney, David Erickson. E ele tem um que ele não citou aqui, mas se ele for citar, tinha muito o comentarista. Um chamado Jonas Edwards. Jonas Edwards pegou um sermão chamado Os Pecadores na Mão de um Deus Irado. Que o povo que passava, ele se agarrava com os postes, diz a história, que dava a sensação de como se eles fossem cair no inferno. É um dos maiores sermões de Jonas Edwards conhecidos. Quem pode ler o versículo? Está vendo, irmão? As igrejas eram para estar assim, tanto aqui, como ali, como além. E hoje a gente vê uma coisa dessa. Dá uma dor no coração. Dá ou não dá, irmãos? Dá uma dor na alma. Extravasa a nossa vida. Mas que nós possamos despertar para pedir a Deus, para levantar evangelistas. E nós somos os responsáveis nesses dias atuais, nesses dias de hoje, pelas grandes comissões que precisam de levar o evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos, na oportunidade também, vamos recolher dízimos e ofertas, né, para a manutenção da obra do Senhor. E eu peço para a igreja cantar aí um corinho, né, para a gente... Nosso Salvador, seu poder, seu poder, seu poder. Seu poder. Bendita promessa paterna.
Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Dando continuidade à lição, aqui no terceiro tópico, que vem falando sobre o dom ministerial de evangelista, né? O dom ministerial de evangelista. Ele tem 3 subtópicos também, nesse terceiro tópico. E o primeiro subtópico é o conceito de evangelista, né? O conceito de evangelista. Então, o termo evangelista, ele deriva do verbo grego evangelizo, né? Isto é, transmitir boas novas, né, do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, né? Glória a Jesus. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, né? Esse esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Glória a Deus. Estão falando aqui como dom, né? Glória a Deus. A gente sabe que sempre, em tudo, em todas as áreas onde vivemos, sempre tem pessoas que se destacam, né? E aqui também a gente pode ver também algo nesse sentido, né? A pessoa que se dedica mais, a pessoa que busca mais, né? A pessoa que tem, que se capacita mais, elas vão se destacando e essas pessoas são as que chegam a ser consagradas, né? Glória a Deus. O evangelismo, como dizer, está falando aqui, como a questão falando aqui de evangelista, de evangelizar, como ela é uma tarefa geral da igreja, como diz, né? Da igreja no geral. Mas a gente, como vou falar aqui, como dom ministerial, ela tem as pessoas, vamos dizer, que se destacam. Como a gente viu aqui, o próprio irmão Beroaldo aqui estava falando sobre a pessoa que prega, que prepara, né, que se prepara para preparar uma palavra, né, de destaque, de impacto, né, palavra que vem impactar muitas pessoas, né, que usa de estratégias, né, pessoas que, como nós vamos ver aqui nos tópicos, né, posteriores aqui, que pessoas que desempenham um papel de grande relevância, que busca alcançar mais pessoas, que busca a abertura de igrejas, né, que busca a expansão da obra para outros lugares, está entendendo? Então, assim, na verdade, quando a gente vai ver aqui, são pessoas que, quando fala de dom, né, como dom, estamos falando de pessoas que vai viver quase que exclusivo para aquilo ali, né? Glória a Deus. Aí, não é assim, a igreja, ela tem sua obrigação de evangelizar, de pregar a palavra, de chegar e falar, dar uma palavra, né, de falar de Jesus e tal, né? E tem falando aqui de diferença. Então, falando como evangelista, como dom, nesse sentido aí, de uma pessoa que ela tem afinco mesmo por aquilo, né, por isso, né, por esta obra, né, por fazer sempre, buscar sempre fazer da melhor forma. Então, o papel do evangelista, no segundo subtópico, o evangelista é, por excelência, pregador das boas novas de salvação, né? Pregador das boas novas de salvação. Ou seja, como nós estamos falando aqui, nesse sentido aqui, um pregador, uma pessoa, um evangelista, as mensagens dele vai ser, vamos dizer, quase no 100%, ou não no 100%, vai ser mensagem de evangelização. Mensagens voltadas para conversão, né, para salvação. Glória a Deus. Nós vemos pouco, né, isso hoje, não vemos muito, né, sobre isso. Tem muitas mensagens, pessoal às vezes pregam muito para o viver aqui no dia de hoje, né, pregam muito para falando, é claro que cura está no meio, aí vem prosperidade, tem muita gente que prega muito prosperidade, porque as pessoas gostam muito, né, de mensagem, né? Mas quando vem falar de salvação, igreja que fala, que prega mesmo de salvação, só de salvação,
dependendo, quem gosta mesmo, eu gosto de culto de doutrina, eu gosto de culto que tem palavra. Né? Para mim, né, eu me converti, eu busquei, vim para a igreja, na verdade, atrás em busca de palavra. Mas tem muita gente que não. E aí tem como aquela história que a gente estava vendo, até viu na lição passada, falando que, assim, se a igreja, a forma com que a igreja, com a igreja é alimentada, é o que segura ela. Se uma igreja ela é alimentada com palavra de prosperidade, sempre para vivência aqui na terra, no dia que ela passar a pregar o evangelho genuíno de salvação, as pessoas que estavam ali, elas não vão achar mais o que elas queriam, elas estavam ali procurando outra coisa. Então, assim, mas a mensagem de Cristo, do verdadeiro evangelho, é o evangelho de salvação, é a pregação para salvação de almas. Glória a Jesus. Então, quando nós falamos aqui do papel do evangelista, né, como diz assim, por excelência, ele é um pregador das boas novas de salvação. Né? Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igreja, né, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da palavra, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas de salvação e ao Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Então, estamos falando aqui, uma fala e mostra aqui fala de uma pessoa que ela tem que ter, vamos dizer, uma busca profunda, né? De estudo, por isso, né? Por meios, por estratégias que levem ao convencimento da pessoa. Né? O convencimento da pessoa pela palavra de Deus. Né? Convencer as pessoas que existe um Salvador. Convencer as pessoas que o que nós vivemos aqui, essa vida que nós vivemos aqui, ela vai se acabar, ela é passageira. Mas que existe algo muito além, né, do que nós vivemos aqui. Né? Glória a Jesus. Então, assim, porque assim, olha, pregar, quando as pessoas estão passando por dificuldade, por necessidade, você pregar prosperidade, pregar algo que vem, é muito, sabe, isso é muito bom. É muito bom a pessoa, né, ouvir uma palavra de conforto, tá para casa. Mas, mais importante do que isso, nós vemos que Jesus, em todas as pregações, todo lugar que Jesus falou, quando ele fez cura, onde ele fez milagre, ele sempre ele sempre deixou claro que mais importante do que aquilo ali era a vida eterna. Era o arrependimento da pessoa. Não era a salvação da pessoa. Né? Ele sempre deixou claro isso. Né? Por mais que fosse difícil, né? Cura de cego, né? Como diz, de aleijado. Né? E a gente vê ali que ele diz: a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou. Então a salvação é muito mais importante. E esse tem que ser o foco. Né? E como nós estamos falando aqui, o papel do evangelista por excelência, ele é, né, um pregador das boas novas de salvação. Glória a Jesus. Então, o terceiro ponto, terceiro subtópico, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Glória a Jesus. Então, assim, como diz aqui também, ele é como também um ajuntador. Né? Ele é também como um propagador, que ele também tem como objetivo de fazer discípulos também. Né? Fazer pessoas, formar comissões, formar comissão, né, de pessoas também que têm o mesmo objetivo, né, de pregar o evangelho. Porque imagine só, se a igreja, vamos dizer, se ela não tivesse o mesmo, como diz, o mesmo foco no trabalho.
Não é isso, irmão? Fica difícil. Para que caminhe, tem que ter o mesmo foco. Então, como vemos aqui, a igreja é como, ela é um lugar onde pessoas, ela tem objetivos iguais, idênticos, né? Que é buscar os perdidos, né? Que é buscar a salvação, não só nossa, mas também de quem está próximo. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu quero, na oportunidade também, passar aqui o trabalho, glória a Jesus, para o nosso pastor, né? Glória a Jesus, ele vai dar uma... Isso aqui, passar para o pastor aqui. Glória a Jesus. Pegar aqui para... Meus amados, graças a Deus pelas palavras que já ouvimos acerca desta lição tão importante. E eu estava me lembrando que tem pessoas que pensam a palavra evangelista tem que ser uma pessoa que gosta de evangelizar, de trabalhar na obra de Deus. Os irmãos sabiam que tem evangelista sem ser? Tem ou não tem? Tem evangelista sem ser consagrado. Eu vou contar um negócio aqui aos irmãos, uma pessoa que me visitou em Alagoa Grande, um jovem, neto da irmã Creuza Pires, que gostava de cantar nas praças, no Recife, dorme no Senhor. Ela tinha e eu tive a felicidade de o tenente, irmão Irã, tenente do Exército, foi buscar ele no Recife. E ele deu um testemunho em Lagoa Grande. Ele disse que a avó obrigava a orar 2 horas por dia. Era obrigatório. Mas um dia ele se grudou da avó e foi brincar. E por lá não sei o que, caiu e morreu. E aí, ele disse que seu corpo ficou no necrotério. Ele chegou no céu, tinha um livro. Olharam o livro, o nome dele, seu nome está aqui, mas tem alguém, você não pode ficar aqui. Aí, o anjo disse, venha comigo. Mostrou várias partes, mostrou. Até o inferno, o anjo mostrou a ele como era lá. E ele disse que, quando o anjo disse, seu nome está aqui, mas você não vai ficar aqui, porque tem alguém clamando por você. Ele despertou no necrotério, falando línguas estranhas e cantando no espiritual. Quando a medicina viu isso, ficou doido. E perguntaram de qual país era aquele menino. Esse menino é estrangeiro, qual país é esse menino? Nunca viram um negócio daquele. Mas ele despertou, o Senhor ressuscitou. E ele disse em Alagoa Grande que ele tinha uma obrigação, um voto, de criar, de ganhar 7 almas todos os dias para Jesus. Isso não é brincadeira, viu? Se eu assumir um compromisso de ganhar 7 almas todos os dias, e eu cumpro isso na risca. Quer dizer, uma pessoa dessa, sem consagração, mas já é um evangelista. É uma pessoa que evangeliza. Vamos citar a situação de Jesus, quando ele, lá no capítulo 4 de São João, quando Jesus mandou os discípulos comprar comida, e ficou numa sombra, naturalmente cansado de andar, e chegou aquela mulher, que não lhe era permitido, a não ser 12 horas do dia. E aquela mulher foi tirar água, Jesus
dirigiu-se a ela pedindo água. Por que Jesus pediu água àquela mulher? Porque a porta tinha que se abrir. Como a porta se abriu? Quando a mulher disse, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus disse, se tu beber desta água, tornarás a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede. Então formou-se um diálogo entre Jesus e a mulher. Eu pergunto, Jesus evangelizou a mulher, sim ou não? Evangelizou, sim ou não? Agora, quando Jesus disse, vai chamar o teu marido e vem cá. Se eu não tenho marido, Jesus dissesse bem, porque 5 já tivesse. E o que tem agora não é o teu marido. A mulher correu para a cidade e disse, vi meu homem que disse toda a minha vida. Jesus evangelizou aquela mulher. Nós lemos aqui na lição, procura aí, irmão Beraldo, quando Jesus, por gentileza, quando o superintendente da rainha de Candace, ele era superintendente da rainha de Candace, nós lemos na lição aí. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te daquele carro, que naquela época eram os carros, era aquela charrete, aquele negócio. E perguntaram, Filipe perguntou ao superintendente da rainha de Candace, entendes tu o que lê? Qual foi a resposta dele? Como entenderei se ninguém me explica? Filipe aproximou-se, falou, pregou o evangelho, o superintendente creu, na frente ele encontrou água e perguntou a Filipe, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe disse, se crer, eles creram de todo o coração. Então, Filipe pegou o eunuco, o batizou, e o Espírito de Deus tomou Filipe e levou para a cidade de Azoto. Então, meus amados irmãos, evangelizar, principalmente, tem pessoas que têm o dom de evangelizar. Agora, também tem a forma da gente nos dirigir às pessoas. Os irmãos vejam o que Jesus fez. Primeiro, ele pediu água. Que Jesus sabia que a mulher ia questionar aquilo ali. Foi a forma que ele achou, como a porta se abrir. Aí bem, você está diante de uma pessoa, você quer falar de Jesus, você tem que arrumar um meio para poder entrar. Não é assim? Procurar um meio como entrar. E depois de entrar, você forma um diálogo com aquela pessoa, para aquela pessoa ouça o Evangelho de Cristo. Aí, quando a porta se abre, você entra e fala de Jesus com toda a autoridade. Falar de Jesus foi a coisa melhor que eu já fiz. Hoje eu não tenho mais, mas eu, na cidade de Bahia, no ano de 65, por aí, 64, eu tinha 2 moças que tocavam acordeon, elas tocavam nos pés dos postos, cantavam e eu pregava. E subia a ladeira e descia, falando de Jesus, anunciador de boas novas. Evangelizar é muito importante. Ser evangelista é bom, mas é preciso entender qual o grau do evangelista. Por isso eu disse que tem pessoas que é evangelista sem ter consagração. E tem outros que tem e não é. É que nem pastor. A próxima vai ser de pastor, né? Não é isso? É que nem pastor. Nós falaremos sobre isso. Então, meus amados irmãos, não é fácil a gente falar de Jesus, mas a gente tem que cumprir. Olha aqui. Na lição aqui, no versículo 29 diz, e disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Versículo 29 digo. E o 30 diz, e correndo Filipe, o viu e que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu que lê? E ele disse, como entenderei
Como poderei entender se alguém não me explica? E rogou a Filipe que subisse com ele ao carro, com ele e se assentasse. Veja bem, irmão, que texto importante esse aqui. Filipe perguntou, o Espírito disse, chega-te, aproxima-te. O Espírito, qual foi o Espírito? O Espírito Santo. Porque, irmão, a salvação tem um segredo muito grande. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos aqui, que talvez vocês vão estranhar, mas eu vou dizer. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Está escrito. E é verdade. Tem pessoas que é crente, levam um tempo, depois se desvia do evangelho e morre sem Jesus para ir para o inferno. Isso é triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Eu conheci pessoas assim. Crente, falava de Jesus, alguém creu no testemunho daquela pessoa, e depois lá na frente ele se desvia, porque não era da semente. Existe esse segredo. Feliz de quem é da semente, quer dizer, escolhido. Feliz de quem Jesus escolheu. Chamou e escolheu. Então, quando nós somos escolhidos por Jesus, como o irmão falou aqui no início, porque no início se dizia assim, pastor é ladrão, você tem que dar o dízimo. Não era assim de primeiro, né? Hoje os católicos fecharam mais a boca porque as igrejas exigem. Aí eu cheguei em Timbaúba, tinha uma placa bem grande. Trazei todos os dízimos lá na católica. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí eles fecharam a boca. Mas nós éramos conhecidos e tratados assim. Não era assim? Mas graças a Deus que o Evangelho, ele tem se expandido. Tem pessoas que ainda não creu, não aceitou, mas lê a Bíblia, não se engane. Tem muitos católicos que lê a Bíblia. Não é assim? Eu tenho uma bem grandona assim, olha. Se eu pudesse eu andar com ela, mas ela é muito pesada, eu andar com ela. Para os cabas verem que a palavra de Deus ela é a verdade. Então, meus amados, evangelista, ele tem um sagrado dever de trabalhar, de evangelizar. E, em nome de Jesus, quando passar essa pandemia, nós vamos arregaçar esse sítio por aí falando de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos, porque, irmão, se a gente não for, não anunciar, aí como é que... Ninguém sabe. Ninguém sabe, lá naqueles carcundó velho, lá por dentro, ninguém sabe quem é. Que é de Jesus, que não aceitou porque faltou alguém que falasse de Jesus. Então nós vamos evangelizar essa cidade, eu sei que já é evangelho, mas tem lugar que talvez o evangelho não foi lá ainda. Eu acredito que por aqui tem. Sim ou não? Bem, tem lugar que não foi. E nós vamos, passando essa pandemia, nós vamos evangelizar. Se eu não puder ir todo domingo, mas eu tenho os irmãos que são mais novos, e eu vou fazer uma proposta aqui, qualquer reunião que tiver, quem está disposto a me ajudar. Porque não é só o pastor não é só do pastor não, irmão. É minha, sua e nossa. Nós temos o dever de evangelizar a cidade. Se alguém crê, tudo bem. Se não crê, também não tem problema. Porque no dia do juízo final, ninguém vai ter o eu não ouvi. Mas tem. Os irmãos sabiam que no dia do juízo final eles vão confessar a Jesus. Quando ele perguntar, ouviste a minha palavra? Ouvi, Senhor. Eles vão dizer, ouvi. Não crie por isso, por aquilo. E os crentes também que deram nó cego na obra de Deus, vão pagar também por isso. O julgamento final já está dizendo. E a Bíblia, tem um versículo na Bíblia que diz, se o julgamento começa pela casa de Deus. Tem um versículo? Então a igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo, a igreja, para o julgamento das nações.
E se nós não falarmos o evangelho, como vai ser? Como será? Não é? Então, o evangelho hoje é propagado através de rádio, da TV. Apesar que na TV tem uns pregadores de evangelho que só a misericórdia de Deus, né? E um buzeiro, eu tive de falar com um rapaz que era crente, e por causa dessas igrejas aqui, do copo d'água, sei que lá, um bocado de coisa, desviou-se, e ele distorcia a Bíblia com o irmão que era o farmacêutico. Eu digo, rapaz, vai lá em casa um dia para a gente passar o dia todinho na Bíblia. Eu quero ter a oportunidade de passar o dia todinho, a gente não para nem para comer, ele até riu comigo, né? E no dia que eu fui me despedir do dono da farmácia, infelizmente eu vou embora, porque a gente tem que falar de Jesus, que esse povo abrir a cabeça e saber que o evangelho é verdade. Então, evangelizar é uma das coisas importantes. Nós temos uma irmã lá em Umbuzeiro, ela foi para o Recife e foi acometida desse Covid e foi para Campina Grande. E lá no hospital, quantas almas aceitaram? 10 almas aceitaram Jesus. Porque tem coisa que Deus permite, irmão. Não é assim? A irmã Creuza, que eu falei dela, eu não estou fora da lição, eu estou falando de evangelismo. A irmã Creuza, que eu falei dela, no Recife, ela pregando, um elemento deu uma bufetada nela que ela caiu. Aí passou-se, ela mudou-se lá, com o tempo ela volta para o Recife. Aí estava evangelizando, e naquele hospital tinha um elemento que deu uma mãozada nela. Ela ia passando, e ele está lá com o braço duro, nenhum médico deu jeito, o braço dele não voltava. Quando ela passou no corredor evangelizando, ele conheceu e chamou ela. Ela não conhecia mais. Aí perguntou a ela, a senhora me conhece? Ela disse, não, me lembro não. A senhora está lembrada daquele homem que deu uma mãozada na senhora, a senhora caiu? Ela disse, estou. Depois esse homem foi eu. E eu estou aqui para lhe pedir perdão e quero aceitar Jesus. E aquele homem, aquela mulher orou por aquele homem, o braço dele voltou, porque Jesus tem muitas formas de trabalhar. Bendito seja o nome de Jesus. Orou e o braço dele voltou ao normal, e ele aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Então, evangelizar, irmão, é muito importante mesmo. Agora, preciso ter graça de Deus, orar muito, para que tudo dê certo. Foi lido aqui na lição de pessoas que apanharam, pessoas que foram mortos, para poder o evangelho entrar, várias perseguições. Eu conheço pastor aqui na praia que já morreu, que apanhou, pastor Emílio de Estrela Danta, quebraram a perna dele. Mas o evangelho está aí, hoje, Cajazeira, Patos, Souza, o evangelho está lá, se expandiu de uma maneira extraordinária. Então, a gente sofre, mas temos a recompensa, não é verdade? Então, trabalhar para Jesus é muito gratificante. E se a gente se ligar nisso, a gente faz a obra de Deus sem medir distância. E hoje nós temos carro, eu mesmo sei andar nem de bicicleta. Quiser eu aprender, mas papagaio velho não aprende mais nada. Eu queria aprender ao menos a andar de bicicleta, porque para mim era um exercício. Mas nem de bicicleta eu sei andar, quanto mais de moto. Mas hoje tem bicicleta, tem moto, tem carro, tem tudo. Então, hoje há uma facilidade de se anunciar o Evangelho de Jesus.